Boa noite. Eu quero começar aqui essa live abrindo a Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Hoje o nosso tema é Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Então vamos abrir aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça o laço, a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome e agradecemos a ti pelo dom da vida. Agradecemos a ti por mais um dia, Senhor. Pedimos a ti que esteja sempre conosco, derramando sobre nós tua graça e poder. Que sejamos sempre alcançados pela tua graça, por tua misericórdia. Que o Senhor possa estar sempre derramando do teu Espírito sobre nós. Queremos, Pai, agradecer a ti pela leitura da tua palavra. Pedimos a ti que fale conosco esta noite. Que o Senhor derrame a graça da palavra em nossas vidas. E assim, Pai, oramos, pedindo a tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos irmãos em Cristo. Pedimos a ti que abençoe os nossos amigos, colegas, vizinhos, todos sejam alcançados. Pai, os nossos parentes, Senhor, sejam todos abençoados, guardados por ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nossa cidade, Pai, não só aqui, mas a cidade das pessoas que vão estar também participando, Pai, desta live, que o Senhor possa derramar graça na vida de cada um, abençoando suas vidas, suas famílias, suas cidades. Pai, também pedimos a ti que abençoe a nossa nação, que a nação seja abençoada, seja guardada e protegida por ti, Senhor. Que a tua mão, Senhor, seja sobre todos nós. Pedimos a ti que fale conosco, derrame graça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? O salmista Davi era um homem de Deus. Ele tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Era um relacionamento de amigos. E Davi aqui nos dá assim uma mostra maravilhosa do quanto ele amava a Deus e como ele confiava no Senhor. Então nós precisamos olhar para esse exemplo maravilhoso de Davi e copiar isso. Nós vamos ver aqui, eu quero voltar para o Salmo, veja só o que Davi diz. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse salmo parece que foi escrito nos dias de hoje, né? Nos dias atuais. Parece que alguém escreveu esse salmo hoje, né? Mas por que parece que esse salmo foi escrito hoje? Porque nos nossos dias também temos tribulações. Estamos vivendo dias difíceis. Dias complicados, né? E a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então todos os dias, né, de Adão para cá trouxeram os seus males. Mas Davi dá para nós aqui uma mostra maravilhosa de que há uma saída. Ele mostra para nós que há uma saída para esses males diários. E a saída é o Senhor, é Deus. Então ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo, olha, Deus é nosso refúgio todos os dias, é nossa fortaleza todos os dias, é nosso socorro bem presente nas tribulações todos os dias. Então devemos confiar em Deus. Devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor. E hoje o que acontece? As pessoas estão olhando à sua volta. Estão vendo as coisas acontecendo e assim, num tempo muito rápido, muito curto. Coisas horríveis estão acontecendo à nossa volta. Mas os nossos olhos não podem estar nessas coisas. É o que devemos aprender aqui com o Davi. Os olhos de Davi não estavam nas coisas. Os olhos de Davi estavam em Deus. Ponha os seus olhos no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. Muitas vezes o que as pessoas fazem? Colocam as suas confianças nos poderes terrenos. Ah, eu sou amigo de sei lá, de um delegado, de um advogado, de um político. E aí? Eles também estão passando por esses momentos. Esses dias também estão alcançando a vida deles. Então nós precisamos todos olhar para o Senhor. Nós todos precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Então Davi nos ensinou isso e ele diz assim, Deus é nosso socorro, é nosso refúgio, né? Isso é, nós temos um lugar para refugiar, que é Deus. Aí ele diz, fortaleza. Estamos vivendo dias difíceis que para onde a gente vai tem problemas, tem adversidades, tem tribulações, e só Deus é o nosso porto seguro. Então ele está dizendo que Deus é a nossa fortaleza, isso é, em Deus nós estamos protegidos. E depois Davi diz que Deus é o nosso socorro bem presente. Ele não diz assim somente, Deus é o nosso socorro. Ele não diz, Deus é o nosso socorro presente. Ele diz, Deus é o nosso socorro bem presente. Isso é, onde nós estivermos, Ele nos socorre. Ah, mas eu estou, sei lá, estou numa rua que eu não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém. Você precisa conhecer a Deus. Ah, eu estou numa rua que eu não tenho amigos. Eu não conheço ninguém aqui, não tenho amizade com ninguém. Não precisa ter amigos. Você precisa ser amigo de Deus. E Davi mostra isso para nós aqui nesse salmo e também em outros salmos. Ele mostra isso, que ele tinha assim uma dependência, ele tinha uma amizade, ele era um servo dedicado a Deus. Então ele mostra isso para nós para quê? Porque Deus permitiu que essa história maravilhosa de Davi chegasse até nós? Justamente para isso, para que nós viéssemos copiar, que nós também pudéssemos ser amigos de Deus. Davi tinha um coração tão íntegro, um coração de servo diante do Senhor, que Deus, chegou um momento que Deus falou assim, Deus olha para a terra e fala, achei Davi, homem segundo o meu coração. E tem uma passagem interessante, deixa eu pegar aqui, Atos 13, 22, Atos 13, 22, fala algo assim interessante para nós sobre Davi. Deixa eu pegar aqui, você vai ver que coisa mais linda. Deus está de olho em nós. Assim como Deus achou Davi, Ele quer achar cada um de nós. Mas achar como? Será que Ele não nos vê? Ele nos vê. Mas Ele quer nos achar fiéis. Ele quer nos achar com coração de servo. Ele quer nos achar com coração de amigo. De pessoas que obedecem às suas ordens. De pessoas que amam Ele de fato e de verdade. É isso que Deus quer. Ele quer achar isso em nós. Um coração íntegro. Atos 13, 22 diz assim, ó. 21, vamos ver o 21. Então eles pediram o rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos.
E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que coisa interessante. Deus olha para a terra. Deus acha Davi. Deus faz de Davi agora o rei de Israel. Mas olha o que interessante que eu gostei muito disso aqui, né? É que Deus diz que ele achou Davi, homem segundo o seu coração, que fará toda a vontade dele. Ele disse: Davi fará toda a minha vontade. Deus está esperando isso de nós. Deus está esperando que você e eu sejamos servos, que sejamos obedientes, que possamos cumprir com aquilo, né, com a missão de Deus para nós. E Deus dá uma missão para nós, uma missão diária. E muitas vezes nós não cumprimos a missão. E aí Deus olha para a terra e encontra Davi, parece que só tinha Davi na terra. Não. É que Davi tinha um coração diferente. Deus está esperando isso de mim e de você. Um coração diferente. Um coração de adorador. Um coração de alguém que tem assim um sentimento maravilhoso por Deus, que ama a Deus de fato. E estamos vivendo dias difíceis onde o amor está se esfriando. E Jesus já havia dito isso, né? Que o amor no final dos tempos esfriaria de quase todos, lá em Mateus 24. Mas essa estatística não é para que a gente entre nela e depois a gente diga: não, foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem mandou. Jesus não mandou a gente fazer isso. Ele estava justamente alertando a gente para que a gente não viesse a entrar nessa estatística. Mas que nós pudéssemos ser como Davi, ter um coração íntegro no meio de um povo bagunçado. No meio de um mundo de bagunça, mas que a gente possa passar com integridade. Como disse Isaías, veja só o que Isaías disse em Isaías capítulo 6. Veja só o que disse o profeta. Veja se esses homens não são diferenciados. Isaías, no capítulo 6, mostra para nós como deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Veja aí. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Observe agora a palavra do profeta Isaías. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como atenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente até aqui, porque eu quero voltar aqui agora, quando ele disse: ai de mim, no versículo 5. Isaías sabia que ele era apenas um homem mortal, um pecador, que estava no meio de pecadores. Então veja só o que ele fala. Ele reconhece a sua condição de ser humano. Então olhem para isso. Então disse eu: ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, rei com letra maiúscula, é Deus, é Jesus, né? Então ele diz assim, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele reconhece essa humanidade dele, uma humanidade de pecado, né? Um homem normal, natural, o que acontece? Ao reconhecer isso, o Senhor envia-lhe um anjo que traz uma brasa viva e toca nos seus lábios e purifica o profeta. Deus está pronto para nos purificar de todos os nossos males. Deus está pronto para derramar da sua graça, do seu poder nas nossas vidas, para que possamos fazer a diferença. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então aqui eu quero voltar lá para o Salmo 46, e a gente vai ver Davi, né, nessa inteireza de coração, a gente vai ver Davi exaltando Deus o tempo todo. O tempo todo ele exalta o Senhor. O tempo todo ele mostra que Deus é tudo para nós. Então hoje nós temos essa palavra. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos entrar nessa palavra, nessa história, nessa verdade. Faça como Davi. Olha, eu quando leio um texto, eu procuro entrar no texto. Eu procuro fazer da minha vida a vida do personagem. Porque aí eu vou entender muito bem o que é que eu preciso fazer e o que Deus faz na minha vida. Então veja aí, vamos voltar aqui ao Salmo. Davi, no Salmo 46, versículo 1, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Espera aí, será que estamos passando por alguma tribulação? Será que quando a gente olha para a nossa direita, para a nossa esquerda, quando a gente olha para frente, quando a gente olha para trás, será que a gente vê alguma coisa semelhante? Provavelmente, né? Será que quando a gente liga a televisão ou você entra na internet e você olha para as notícias, são todas agradáveis? Certamente que não. Mas nós temos que fazer o quê? Colocar agora, já colocamos os olhos, e agora a gente vai colocar também o nosso coração nessas notícias? Lógico que não. E Davi, antes de eu abrir aqui, eu vou voltar um pouco no Salmo 27, veja só o que Davi diz. No Salmo 27, ele falou algo interessante, veja só. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o Salmo, vamos pegar aqui, olha só, no versículo 1 ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De novo, Davi estava exaltando o Senhor, mostrando que a segurança está em Deus. Toda nossa segurança está em Deus. Então ele começa aqui o Salmo dessa forma. E ele diz assim: O Senhor é a fortaleza da minha vida. Não foi isso que ele disse lá? No Salmo 46? Aqui também ele disse isso. Aí veja. A quem temerei? Ele está dizendo, eu tenho problemas, eu tenho situações adversas, mas eu não vou temer nenhuma delas. Eu só posso temer ao meu Deus. Então ele continua. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Espera aí, ele fala de tribulação. Ele está falando de tribulação, ele está falando de tribulação traz dores. Tribulação traz angústias. Tribulação deixa o homem, leva o homem para o caminho da ansiedade.
Mas Davi mostra para nós aqui que o coração dele estava firme, confiante no Senhor. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida hoje? Então Davi continua aqui no versículo 5, ele diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha o que ele diz. Ele está dizendo que no dia da adversidade, estamos numa pandemia, né? Então, veja só, no dia dessa adversidade, dessa pandemia, ele diz que o Senhor nos ocultará no seu pavilhão. Aí, ele continua, ele diz assim, ó: ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele está dizendo: eu vou ser acolhido pelo Senhor no seu tabernáculo, no lugar da habitação do Senhor. Isso é, ser protegido de todo mal. Aí ele continua, e ele diz assim: elevar-me-á sobre uma rocha. Essa rocha aqui já apontava para Cristo. Cristo, o nosso porto seguro, o nosso lugar de segurança, de conforto. Mas Davi continua. Ele diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Davi agora está dizendo: quando eu entrar no tabernáculo do Senhor, eu o adorarei, oferecerei sacrifício de júbilo. Isso é, cantarei um novo cântico ao meu Deus. Então, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da guerra, no meio da pandemia, no meio de tudo isso aqui, nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos exaltar o nome do Senhor, nós precisamos cantar a Ele um novo cântico. Davi não cantava novo cântico para o Senhor nos dias maravilhosos. Depois eu vou deixar um dever para casa para você. Você lê o Salmo 63. O Salmo 63, Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que queria tomar o seu lugar, o seu reino. E aí, Absalão queria matar o pai. Davi foge para o deserto de Judá. E lá, fugitivo no deserto, deserto é lugar de dor, de solidão, deserto é lugar de perigos, de angústia. Deserto é lugar de depressão. Mas quando Davi foge para o deserto de Judá, sabe o que ele faz? Ele faz o Salmo 63, uma canção maravilhosa para o Senhor. Deus está esperando isso de nós, que nós venhamos adorá-lo no meio dessa maluquice toda que está acontecendo no mundo, mas que nós possamos olhar para o Senhor, que os nossos olhos estejam nele, nosso coração esteja nele, a nossa mente esteja nele, os nossos lábios glorifiquem e exaltem o nome dele. É isso que Deus está esperando de nós. Então veja só, eu quero voltar aqui ainda no Salmo 27. Ele diz: no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Aí veja o que ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então veja o que Davi deixa para nós. Um legado de adoração. Davi deixa para nós um legado de fé. Alguém que confiava no Deus Todo-Poderoso, no Deus invisível. Davi sabia que Deus estava pronto para guardá-lo, para abençoá-lo, para livrá-lo dos males diários, né? Que a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal, então os males são diários. Aí, a gente volta para o Salmo 46.
foi o Salmo, o texto base nosso aqui. Veja só. Agora Davi, lá no versículo de número 2, ele fala: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Espera aí. A gente está vendo isso aí. Sabe quantos vulcões estão ativos hoje no mundo? 10. 10 vulcões ativos. Os montes estão estremecendo por aí. Estamos passando dias difíceis, né? Hoje aqui, nós, no extremo sul da Bahia, estamos passando dias de chuva, de muita chuva. As nossas rodovias, em algumas partes, estão interditadas. Rios lotados, cheios. Os rios transbordaram, casas estão somente parecendo telhados. Algumas, outras já até o telhado sumiu. São dias difíceis. São dias de dores, são dias de angústia. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Ele está presente, cuidando de nós. Então ele disse, né, Jesus disse para nós que não vai nos abandonar em todos os dias, até a consumação do século, ele vai estar na nossa vida. Então não podemos perder a nossa esperança, a nossa confiança. Não perca a sua fé. Continue crendo, Deus está na sua vida. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família. Mas você precisa crer. A fé precisa se materializar na nossa vida. Ela não deve ser só uma teoria. Nós temos que praticar a fé. E quando é que praticamos? Você vai praticar a fé no churrasco de um amigo? Puxa, que legal, né? Uma picanha aqui maravilhosa. É fácil. Você vai praticar a fé numa piscina de um hotel, né? Num resort maravilhoso, você vai lá praticar a sua fé? É fácil. Praticamos a fé quando as coisas são adversas às nossas vidas. E aqui a gente vê Davi passando por um momento adverso, mas glorificando, exaltando, glorificando, enchendo o seu coração de alegria e paz diante de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a angústia. Aí, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio aponta para Cristo. Jesus na nossa vida faz a diferença. Aí, a gente vai ver Jesus falando algo interessante em Mateus 6,33. E eu quero ler esse texto na versão da Nova Linguagem de hoje. Tá? Jesus fala assim: portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então veja, nós precisamos ver qual é a vontade de Deus para nós. E muitas vezes passamos momentos difíceis, né? Momentos assim, adversos, justamente porque nós não queremos buscar a vontade de Deus. Então nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. E muitas vezes não fazemos isso. Queremos viver os nossos dias conforme a nossa vontade. E a gente acorda de manhã e assim levanta, não olha para Deus, não fala com Deus, não pergunta para Ele: Senhor, o que Tu queres que eu faça nesse dia? É só um dia. E nós precisamos aprender a viver, né? Como nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo falando sobre remir os nossos dias, o nosso tempo. Nós precisamos fazer isso. Então aqui a gente aprende com Davi que nós precisamos ser adoradores de fato, que nós precisamos ser servos de fato, que nós precisamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida todos os dias. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses 5,18, na primeira carta, ele fala assim: orai sem cessar.
Orar sem cessar é orar sempre. Tem gente que só ora na igreja. Ah, no dia de culto ele vai lá e tal, e tem oração ainda, né? Tem uns que ainda, poxa, orar, rapaz. Queria tanto ouvir aquele louvor, né? Que é só um momento de louvor e tal, mas nós precisamos mais ajoelhar e clamar. Tem gente que já não chora mais. As lágrimas secaram. Não tem mais nenhum tipo de sentimento por Deus. Não ama Deus de fato. Fala que ama com os lábios, mas o coração é frio. Por que Deus disse que achou Davi? Porque o coração de Davi era diferente. Ele adorava no mato. Tem gente que, se sair da porta da igreja para fora, já não adora mais. Davi estava cuidando das ovelhas, mas estava lá adorando o Senhor. Sempre entoando um novo cântico. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Estamos vivendo dias decisivos. Agora a decisão, quem é, quem não é, não é. Jesus está às portas. Devemos nos preocupar com isso. Então agora estamos aí passando por dias complicados, difíceis, dias de más notícias. Mas o nosso coração não pode se atemorizar das más notícias. Nós precisamos continuar firme olhando para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então aqui eu olho para Davi e peço sempre a Deus, Senhor, me ajude a ser assim. Me ajude a chegar nesse nível. É isso essa oração que eu faço. Me ajude a chegar a esse nível. Nível de adoração. Nível de entrega. Davi entregava o seu coração a Deus. Então o povo, quando pediu um rei, né, o povo queria um rei, mas queria um rei, né, um homem forte, né, um homem que se armasse. E o povo pediu, Deus falou, então tá, tem Saul aí, ó. A Bíblia diz que Saul era, entre os seus contemporâneos, ele sobressaía, ele era mais alto do que todos, ele era grandão, né? Mas a força do povo não estava em Saul. E quando os filisteus apareceram, o texto diz que tanto o rei Saul quanto o exército tremia. E aí o que aconteceu ali? Aconteceu uma troca. Saul desobedeceu uma ordem de Deus através de Samuel. E aí Deus troca. Deus trocou por quem? Por Davi. Por quê? Porque Davi, o texto que nós lemos, Deus diz que achei Davi, ele fará tudo o que eu mandar. Isso é, Davi era servo de verdade. Davi era obediente. Deus está esperando de nós isso. Nós venhamos obedecê-lo. E obedecer é melhor do que sacrificar. E foi justamente aí que Saul caiu. Ele sacrificou e não obedeceu. Então a gente precisa dar uma olhada aqui para a palavra. Depois eu vou... Essa mensagem vai estar no canal do YouTube. Vai estar aqui. Depois que eu colocar no YouTube, eu ponho lá todas essas referências na descrição. Pegue, leia. Pegue a sua Bíblia, sente num canto. Pega a descrição, pega os textos. Olhe de novo. Ore, fale com Deus. Fala, Senhor, me ajude a ser assim. Me ajude a chegar a esse quilate, a ter um coração de servo. E você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Em meio à escassez deste mundo, o Senhor vai te passar por um lugar maravilhoso. As bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Deus vai te levar
a lugares altos. Você vai andar em prosperidade no deserto. Então confie no Senhor. Então quando você ligar a sua televisão, ou quando você entrar na internet e você se deparar com as más notícias, adore a Deus. E Ele transformará as más notícias em notícias agradáveis ao seu coração, à sua vida, à sua família. Então que nós possamos olhar para essa vida de Davi, uma vida de servo, uma vida de adorador, uma vida de alguém que não só conhecia Deus, mas confiava em Deus. Confie. Você não está vendo Deus. Com seus olhos físicos, você não está vendo. Como eu não estou vendo. Mas, com o meu coração, eu o vejo. Com o meu coração, eu creio que Ele existe. E Ele é nosso galardoador. Então ame a Deus de todo o seu coração. E Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. Assim como fez com Isaías, você lembra? Isaías, pecador, reconhece isso. Deus vem e usa um anjo. O anjo tira uma brasa viva com a tenaz, traz a brasa na mão, toca nos lábios de Isaías e fez de Isaías um profeta. Deus quer fazer de você um profeta, uma profetisa. Deus quer fazer de você alguém que seja obediente, servo de fato e adorador. Ok? Que Deus derrame graça nos nossos corações, nos ajude, nos fortaleça, que Ele possa sempre encher as nossas vidas com sua graça. Eu quero fazer uma oração, vamos orar? Pai, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, agradecemos a Ti, Pai, pelos Seus cuidados. Pedimos a Ti, Senhor, que venha encher os nossos corações de alegria, de paz. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, nos nossos dias. A Tua palavra diz que os dias são maus, que basta a cada dia o seu mal. Pai, mas a Tua palavra diz para nós que o Senhor é bom. Deus é bom. E queremos aqui, Senhor, agradecer a Ti por esta bondade sobre as nossas vidas. E o próprio Davi disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, que essa palavra, Senhor, esteja em nós. Que nós possamos crer, Senhor, que essa bondade nos seguirá em todos os dias das nossas vidas. E habitaremos, Senhor, contigo no Teu tabernáculo, Pai. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fechar. Eu orei aqui, mas eu quero fechar aqui essa mensagem com um texto, um versículo, que é Mateus 6, 34. E eu vou ler esse versículo aqui na versão da Nova Linguagem de hoje, tá? Quando Jesus disse assim, ó: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, derrame graça no seu coração, abençoe sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Com Deus.